Salve a igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? O Senhor começou a falar comigo nessa palavra. Nós estamos no ano de crescimento e não há crescimento sem restauração. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre restauração, sobre a gente restaurar o altar. Amém? Peço para que os seus irmãos abram a Bíblia em 1 Reis 18, verso 20 em diante. Amém? Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se porém Baal é, siga-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre o altar, mas não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio de fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus que sabe estar meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Próximo. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta, ninguém respondeu nem deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeado 2 ceás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse. Eles fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo. A água, eles fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar, encheu até a vala. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel,
quem sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Próximo. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra a qual o Senhor colocou em meu coração, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que essa palavra que o Senhor venha transmitir ao meu coração, que eu possa transmitir da mesma maneira a qual o Senhor colocou em meu coração. Que os seus filhos amados venham receber a tua palavra, Pai. Que não venha sair nada da minha boca, mas sim dos céus, Pai, a qual o Senhor venha me usar como instrumento essa noite, a qual os céus venham se abrir sobre esse lugar, a qual o Senhor manifeste desse lugar, para que o seu nome seja glorificado. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra começou a falar no meu coração sobre a restauração do altar. Aí eu comecei a estudar ela na segunda-feira, o Senhor começou a ministrar. E eu vi que é muito intensamente essa palavra. Muitas das vezes nós queremos fazer muitas das coisas e nós precisamos de um preparo. Tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, nós preparamos. Se nós vamos pintar nossa casa, nós preparamos. Se nós vamos fazer qualquer coisa, nós preparamos. E por que não preparar para o Senhor? Por que não restaurar para o Senhor? Então no versículo 20... que Acabe encheu. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se aproximou do povo e disse: até quando cochearás, na minha tradução aqui, da Bíblia Strong, entre dois pensamentos? Essa parte do texto fala: até quando vocês vão se afastar de Israel? Até quando vocês vão viver a sua vontade? Que o povo havia se corrompido, o povo havia se afastado da presença do Senhor, e estava adorando a Baal, outros deuses. E essa palavra nos ensina que Ele está chamando o povo para perto. Ainda que eles se desviaram, é momento de retornar ao caminho do Senhor. E aqui o texto fala sobre a dúvida deles, se ele está, vamos fazer a conjectura para o dia de hoje, um pé no mundo e um pé na igreja. Ou eu adoro a Deus, ou eu vivo o prazer da carne. E muitas das vezes nós vemos assim. Você olha os tempos de hoje, a igreja chega final de ano e vai ficar vazia. As pessoas começam a procurar a Deus depois do carnaval. Só que muitas delas hoje perdem a vida nesse momento, nesse tempo, intervalo. Eu vou tirar uma férias de Deus. Eu vou tirar um momento para mim. Eu vou tirar um momento reservado porque eu preciso. Porque eu estou cansado de buscar a Deus. Eu só estou servindo a Deus, eu só estou servindo a obra. E eu preciso viver a minha vontade. Mas será que a minha vontade é a vontade de Deus? Nós se fazemos essa pergunta porque nós precisamos entender, mesmo no momento da dificuldade, o Senhor está conosco. E às vezes o momento da dificuldade é um processo que vai nos levar à restauração. Eles vão nos forjar, eles vão nos lapidar. Mas dói, porque não é fácil. É fácil a gente fazer a nossa vontade, fazer o nosso querer. Mas viver a vontade de Deus é difícil, porque é necessário haver uma renúncia, para que haja a restauração desse altar, para que haja um preparo. Eu preciso renunciar às minhas atividades para poder parar, eu preciso estudar. Muitas das vezes eu não tinha tempo, eu estava estudando na borracharia no intervalo entre um serviço e o outro, mas eu estava estudando tanto tempo para me poder trazer o que o Senhor veio falando comigo. Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. Aqui a palavra diz que o seu coração é voluntário, você serve a quem você quiser. É disposição sua. Você quer servir a Deus, você serve a Deus. Você quer servir a sua vontade, você serve a sua vontade. Deus te deu livre-arbítrio. Mas é necessário que você saiba escolher, porque Ele fala que só Ele é Deus, só Ele salva. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, só Jesus é o caminho. E as pessoas têm tomado decisões pagando para ir para o inferno. Às vezes a pessoa não tem coragem de vir aqui, eu estou cansado.
Eu também estou cansado, bati marreta o dia todo, mas hoje eu estou aqui para honrar o nome do Senhor, que eu diminua e que Ele cresça, assim como nós adoramos no louvor. Porém, o povo nada lhe respondeu. Hoje nós entendemos que muitas das vezes, independente do ministro que esteja em cima do altar, a palavra é pronunciada, a pessoa recebe a palavra, e muitas das vezes a pessoa se cala, às vezes a palavra fala com ela, mas não, essa palavra é para o Gabriel, não é para mim não. Se o Senhor nos trouxe aqui, a palavra é para cada um. A palavra do céu, ela tem direção, ela não vai voltar vazia para o Senhor. Ela tem direção, é para mim e para você. Antes da palavra derramar sobre a igreja, primeiro ela vai bater em mim. Então a gente tem que entender tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Então Elias disse ao povo: eu sou o único restante dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Então, naquela instância, naquele momento ali, ele era o único que estava ali do profeta de Israel. Mas nem por isso, com a sua debilidade, estava só apenas um. Mas ele era um, que ele tinha um Deus. Ele tinha um que servia a ele. Ele servia a Deus. É maior do que sobre todas as coisas. Então podia ter 1000 profetas lá de Baal. Mas a oração de Elias, a entrega da oração de Elias, não foi de qualquer jeito. Até a oração foi preparada de modo diferente. Dei-nos, pois, 2 bezerros, que escolham um para si, e dividam em pedaços, e coloquem sobre a lenha, mas não lhe ponham fogo. Eu prepararei o outro bezerro e colocarei sobre a lenha, e também não porei fogo. Então aqui nesse versículo 23, são separados 2 bezerros. Os profetas de Baal iam preparar um, e Elias ia preparar o outro. Mas nós vemos que aqui tudo fala de preparo. Restauração fala de preparo. Ele pegou o seu bezerro e foi preparar. Mas nós vemos que não é de qualquer jeito. Aí muitas das vezes nós queremos buscar o Senhor, nós queremos resposta rápida, assim como foi a oração de Elias. Mas muitas das vezes nós entregamos um culto pela metade, nós entregamos uma oração rasa, nós entregamos muito pouco e queremos muito de Deus. E o nosso altar, muitas das vezes, vamos fazer a conjectura, o altar, na Bíblia se relata no tempo, era pedras. Mas hoje, nós carregamos o Espírito Santo. Se nós carregamos o Espírito Santo, quem é o altar? Nós somos o altar. Nós temos que santificar. O Espírito Santo, ele se manifesta através de quem? Através de mim e através de você. Então, como o Espírito Santo vai manifestar se o altar não está preparado? Se o altar está corrompido, se o altar está desmoronando, se a gente não tem uma vida de santidade, como a gente vai manifestar a presença de Deus? Como o Espírito Santo vai manifestar através de mim, através de você? Se às vezes esse altar pode ser a nossa casa desalinhada, pode ser nós mesmos, pode ser tantas as coisas, não sei qual o altar da sua casa, do seu emprego, onde você anda, que está precisando de um reparo. Será que aonde eu e você andamos, nós carregamos o Espírito Santo? Nós manifestamos a presença do Senhor? Aonde nós chegamos, a pessoa fala, não, você é diferente. E muitas das vezes, nós precisamos assim. Eu contar um testemunho rápido. Quando o meu guincho quebrou, eu entrei no bar, eu estava todo sujo de graxa, de bermuda, de chinelo, de camisa normal. A pessoa olhou para mim e falou, você é diferente. E a pessoa era um desviado da presença do Senhor. E foi ali que a qual eu comecei a conversar com ele, comecei a ministrar a vida dele. Porque quando a gente está preparado, aonde a gente chega, a gente muda o ambiente. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa palavra. Então nós entendemos, eu comecei a estudar mais a fundo aqui, sobre o altar que eles apresentavam a Baal, diz que o fogo era de baixo. Fogo era embaixo. E nós somos diferentes. Por isso que fala sobre jogar a lenha, a água sobre cima da lenha, sobre o altar.
Porque aquele que responder com fogo é o Deus. E assim foi o que aconteceu. O fogo veio do céu, não veio de baixo. E muitas das vezes a gente acha que o nosso altar, a nossa oração está subindo aos céus e às vezes não está subindo. Às vezes a nossa vida com Deus está refletindo a imagem do Senhor. Às vezes nós achamos que o nosso eu, o jeito que eu estou fazendo, está agradando a Deus. Às vezes eu faço uma coisa simples. Ah não, eu vou fazer para Deus assim, faço de qualquer jeito. E a Bíblia fala que nós não podemos fazer de qualquer jeito. Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes nós estamos até posicionados no local da bênção, no local da manifestação do Espírito Santo, dentro da igreja, no local certo, mas e nosso coração? Será que nosso coração está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a igreja? Será que muitas das vezes nós olhamos para nós, eu podia estar mais à frente, eu poderia estar conhecendo mais a palavra, eu poderia estar no louvor, eu poderia estar tocando a bateria, e muitas das vezes nós se limitamos, porque, igual eu postei esses tempos atrás, a maior briga do cristão é o cansaço. Eu estou cansado hoje, eu não vou para a igreja. Só que eu já experimentei isso. Mesmo cansado, eu com dificuldade, não conseguindo dirigir, eu me esforcei e fui para a igreja. E naquele dia eu falei, Senhor, eu não aguento ficar de pé. Sustenta minhas pernas, porque eu não vim aqui para te adorar sentado. Eu vim aqui para te adorar de pé. E se eu falar para você que eu passei o culto inteiro de pé, e saí dali parecendo que eu tinha dormido a noite toda, sem cansaço, sem nada, porque é a entrega. Nós precisamos de entregar o melhor para Deus. Se a gente entregar o melhor, a gente vai receber tudo. Agora, quando a gente entrega de qualquer jeito, Deus ele não vai te abençoar pela metade. Ele só te abençoa por completo. Então, às vezes, a gente acha que está entregando o suficiente e não está. Às vezes a gente não recebe o que tem para receber porque nós não entregamos o suficiente, porque nós não se preparamos, porque nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolham para si novilhos e preparem primeiro, pois vocês são muitos, invocai o nome do vosso Deus, mas não ponham no fogo. Então aqui, ambas as partes prepararam o altar, cada um preparou da sua maneira. Eram 450 para preparar, nós podemos se dizer que prepararia mais rápido, e ele ia sozinho, mas nós entendemos que não é a quantidade. Às vezes você pode estar se perguntando, por que tantas cadeiras vazias na igreja? Mas você tem que se preocupar, porque se o Senhor te trouxe aqui, a palavra é para você. Aqueles que estão lá fora, é para receber essa palavra através da sua vida. Aquele que é seu vizinho, seu amigo de serviço, onde você passar, você leva a palavra, porque o Senhor quer te usar. Fazer o ID. O ID não é só para aquele que tem título, não. O título não leva ninguém para o céu. O ID é para todos, independente de título. Nós não precisamos de título para pregar a palavra. Invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Entretanto, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se moviam ao redor do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, gritem em voz alta, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo alguma necessidade, ou em viagem, quem sabe esteja dormindo. Precisa acordá-lo. E nós olhamos nesse texto que havia Elias zomba deles, porque Elias estava tão crente, com tanta tamanha fé, que ele estava zombando deles, porque eles estavam adorando uma imagem, eles estavam adorando um Deus que não fala, um Deus que não responde, porque Deus é maior do que todas as coisas. E muitas das vezes nós estamos ali fazendo tantas das coisas, e nós vamos pedir ajuda para qualquer pessoa, e menos para Deus. Muitas das vezes nós não falamos com o Senhor a quem nós precisamos. Muitas das vezes no momento da nossa dificuldade, a gente não ora, não busca o Senhor, a gente fala no jeitinho brasileiro, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, é do meu jeito, vai ser assim. E muitas das vezes nós quebramos a cara.
Aí quando a gente quebra a cara, a gente lembra, vou orar a Deus. Vou orar a Deus que Ele vai responder. Só que se a gente não tem uma vida consagrada ao Senhor, se a gente não tem um preparo, uma vida de santidade, intimidade com o Senhor, como o Senhor vai responder a gente dessa maneira a qual respondeu Elias? Porque nós precisamos estar em santificação para que nós estejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor fala através de pessoas, através de uma frase escrita na parede, uma frase escrita num carro, e nós não estamos sensíveis para perceber Deus falando conosco. E eles clamavam em alta voz, e se cortavam com facas e lancetas, conforme seu costume, até derramar sangue sobre si. E aconteceu que após, ao meio-dia, eles profetizaram até que a oferta de manjares fosse apresentada. Contudo, não houve nem resposta, nem atenção alguma. Então nós vemos que eles adoraram, eles se prepararam, eles entregaram o melhor deles, até entregaram o seu sangue, mas não houve resposta. Então nós vemos que Deus é o Deus da providência, é o Deus que cura. Quantas das vezes nós precisamos de resposta? Nós vamos no culto desanimado, falando, eu vou hoje, se Deus não falar comigo, eu não vou mais, Gabriel. Deus tem que falar comigo hoje, é do meu jeito. E nós não entendemos que não é dessa maneira. Muitas das vezes Deus se silencia, já aconteceu isso comigo. Eu orar e pedir resposta para Deus e Deus está em silêncio. Só que esse momento de silêncio, ainda que você não veja, Deus está trabalhando ao seu favor. Esse momento de silêncio é o momento que Deus está te tratando. É o momento que Deus está te forjando. E muitas das vezes nós não entendemos quando Deus se cala. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então nós vemos aqui que houve todo um cuidado de restauração. Foi um momento crucial nessa narrativa em que Elias convoca o povo de Israel para se aproximar dele, a fim de testemunhar o poder de Deus em uma época de apostasia. Então nós vemos ali que está chamando para aproximar, está chamando para perto. Quando está chamando para perto, é o Senhor que está chamando para restaurar, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja afastados do Senhor. Eu vivi 1 ano e 8 meses dentro da igreja e longe da presença. Estava no local que manifestava o Espírito Santo, mas eu estava longe dele. E não é momento da gente viver dessa maneira. Nós precisamos restaurar o nosso altar. O ato de restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas, notoriamente simboliza o clamor de Elias por um retorno à verdadeira adoração. Sabe o que é a verdadeira adoração? O primeiro amor? Voltar ao primeiro amor. Como nós conhecemos a Deus, nós aceitamos Jesus, nós queremos fazer tudo, nós adoramos com intensidade, nós estamos em todos os cultos, nós estamos em todos os eventos, e depois a gente vai esfriando, mas nós precisamos manter a chama do altar acesa. O dever do sacerdote é manter a chama acesa, não deixar a chama se apagar. Ao convidar o povo para chegar para perto, Elias não apenas busca reunir a audiência, mas também deseja envolvê-los ativamente no processo de restaurar a relação com Deus. Então Elias estava chamando as pessoas para perto, para elas saber quem é o Deus de Elias. Será que eu e você temos buscado para saber, conhecer quem é o nosso Deus a fundo? Muitas das vezes eu conheço Deus. Pergunta as características de Deus. Você sabe as características de Deus? Muitas das vezes nós perguntamos, não sabemos. Não sei responder. Porque a gente não busca. A Bíblia fala que o seu povo perece por falta de conhecimento. E muitas das vezes as pessoas se desviam do caminho do Senhor por não conhecer a palavra, por não buscar, não ler a Bíblia. A pessoa vai se desviar porque ela não conhece a verdade. O altar é um espaço fundamental na adoração israelita. Não é apenas um objeto físico, mas representa a capacidade de se reconectar com o Criador.
Portanto, a frase que estava em ruínas evoca não apenas a condição física do altar, mas também é apropriado, enfatizando a centralidade da adoração a Deus em tempos de crise. Então, mesmo em tempo de crise, Elias estava num momento difícil, eram 450 profetas contra ele sozinho, mas ele tinha um Deus. Mesmo no momento da crise, ele não deixou de adorar. Mesmo no momento da crise, a fé dele estava muito além do que nós podemos imaginar, muito além dos nossos olhos humanos. Qual o tamanho da fé de chegar a zombar de Baal, para Deus fazer o que ele estava preparando para o Senhor? Nós vemos que esse texto vai muito mais além do que isso. Não é apenas uma chamada para uma ação física, mas uma convocação para uma transformação espiritual dentro de uma nação que havia se afastado da verdade divina. Então nós vemos que o povo estava corrompido, ele estava afastado da presença do Senhor, da presença divina do Espírito Santo. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor foi dirigida, dizendo: Israel será o teu nome. Então nós vemos que ele separou 12 pedras, que ali simbolizava as 12 tribos. Então nós vemos que ali foi tudo feito com ordem e decência. Não foi de qualquer maneira, foi toda uma preparação, tudo tinha uma simbologia. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos. Pois a construção do altar com 12 pedras simboliza a restauração da adoração a Deus no meio de um povo que havia se desviado para a idolatria. Ao utilizar 12 pedras, Elias evoca a lembrança das 12 tribos de Israel, estabelecendo uma conexão direta com o povo escolhido de Deus. O uso das pedras para erguer um altar não é uma escolha aleatória, tem um profundo significado, pois apresenta a intenção de Elias de unir o povo sob a dirigida a Jacó, sob a verdadeira adoração ao Senhor, lembrando suas raízes e da aliança que foi feita com Jacó. A menção de que a palavra do Senhor foi dirigida a Jacó, afirmando de que Israel será o teu nome, reforça a relação íntima entre Deus e seu povo, indicando que o nome de Israel não é apenas uma designação geográfica, mas um indicativo de identidade. Então nós vemos que aqui o Senhor, ele mudou o nome, não é mais Jacó, você será Israel. Então nós vemos ali que o Senhor, ele trabalha ao nosso favor, mas uma coisa que o Senhor não faz é a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor faça dele. Se você for ler a Bíblia toda, você vai ver que todos os sacrifícios que fizeram, primeiro nós vamos lá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. É um sacrifício. Primeiro o Senhor pede para Abraão fazer a sua parte, para depois ele fazer a dele, porque o Senhor, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Restaurando a um caminho de fidelidade diante o Deus verdadeiro. Portanto, a ação de Elias de reconstruir o altar não pesquisa apenas a restauração da adoração, mas também um chamado à conversão do povo e a reafirmação da sua identidade como povo de Deus. Então, mesmo aquelas pessoas afastadas da presença do Senhor, o Senhor está chamando, o Senhor quer restaurar, o Senhor te chama pelo nome. Verso 33. Então ele armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e dispôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 jarros de água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse também: façam isso uma segunda vez. E fizeram uma segunda vez. E disse ainda: façam isso uma terceira vez. E fizeram a terceira vez. E a água corria ao redor do altar, de forma que o rego também ficou cheio d'água. Então nós vemos aqui que era tão tamanha fé
E ele tinha tanta certeza na fé dele, que haveria uma resposta do Senhor imediata, que houve a dificuldade. Nós sabemos que a lenha não pega fogo molhada. Nós sabemos que houve o rego e volta ali cheio d'água. Jogou 4 jarros d'água. Então não tinha possibilidade aos olhos humanos daquele oferta sobre o altar ser queimada. Mas nós sabemos que a fé dele era tão tamanha fé, que ele ainda zombou dos profetas de Baal. E ele ainda molhou a lenha sobre o altar, jogou água sobre o altar, para ele saber quem é Deus. Em momento nenhum Elias falou que Elias era servo, mas em momento nenhum ele quis a glória para ele. Se você for ver a oração que Elias fez, primeiramente a Deus: eu sou servo. Aquele que é servo é para servir, porque aquele que não serve para Deus. Então nós entendemos que Elias era o servo, ele era obediente, ele fazia tudo com cautela, tudo com direcionamento do Senhor. Era um preparo a qual não era simples, ele fazia todo perfeitinho. Aquelas pessoas que é perfeccionista, né? Tudo detalhado, porque você pode ver na Bíblia, quando Deus manda fazer tudo, Ele dá as medidas de tudo. Ele quer, eu quero dessa maneira a arca, assim, 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 assado. Então Ele dá tudo conforme Ele quer, e é necessário que seja feita a vontade de Deus para que tudo se cumpra. Então, quando chegou o momento de apresentar a oferta de manjares, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faça hoje conhecido que Tu és Deus de Israel e que eu sou o Teu servo, e segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Então nós entendemos nesse versículo que primeiramente ele apresentou a oferta, e depois ele orou a Deus de Abraão, Isaque e Israel. Aqui ele está lembrando o momento da aliança que o Senhor fez com Abraão lá atrás. Porque nós somos, se você for buscar profundamente na Bíblia, nós somos descendentes de Abraão. Então, para que se cumprisse as promessas, a palavra a qual foi escrito, nós era necessário ele fazer a oração perfeita. E muitas das vezes a Bíblia não fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. E nós precisamos aprender a pedir para o Senhor. E muitas das vezes a nossa oração é só pedir. Não há uma oração de entrega, não há uma oração de adoração. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um emprego. E onde está o momento da adoração? Senhor, obrigado pelo aquele ovo que eu tenho na mesa. Obrigado pelo aquele pão que eu comi de manhã. Muitas das vezes nós esquecemos, né? Nós só lembramos de Deus quando nós precisamos pedir. E esse texto, ele fala muito mais além. Esse texto, nós vemos que o profeta Elias era um momento crucial na sua missão. A cena que acontece no Monte Carmelo é um contexto da grande apostasia de Israel, onde o culto a Baal dominava. Elias se apresenta como um defensor da verdadeira adoração. Uma pessoa sozinho. Agora imagine o tanto de nós aqui. Se a gente adorar a Deus intensamente, quantas pessoas nós iremos ganhar lá fora? O quanto o nome de Deus vai se manifestar através da minha vida, através da sua. E a sua oração é um clamor que busca trazer a luz e a soberania de Deus sobre o povo. Ao mencionar o patriarca Abraão, Isaque e Israel, Elias invoca as promessas estabelecidas por Deus, reafirmando a história da aliança e da continuidade da fé. Em meio a um povo que se afastou, a abordagem de Elias mostra sua confiança no Senhor. Suas palavras são um apelo não apenas à manifestação do poder de Deus, mas também o retorno ao povo, ao verdadeiro Deus. O uso do termo hoje nos sublinha a urgência dessa revelação e a necessidade de um testemunho imediato da presença de Deus. Enquanto conhecido, destaca o desejo de que esse ato produza um entendimento mais profundo entre Deus e Israel. A identidade de Elias como servo lembra que sua missão não é sobre si, mas sobre a obediência e o serviço a Deus o Todo-Poderoso.
sobre esse texto a qual o Senhor falou. Eu até anotei algumas coisas a qual o Senhor falou no meu coração, sobre a oração de Elias, que ela começa lembrando a Deus a aliança que tinha com o povo de Israel. Na oração de Elias, Deus é o centro da oração. Muitas das vezes, nossa oração, nós somos o centro da oração. E muitas das vezes nós não oramos a Deus da maneira correta, igual eu falei. E o Senhor falou muito comigo sobre isso. Nós não estamos sendo servos quando estamos fazendo a nossa vontade. E o Senhor começou a ministrar que muitas das vezes nós queremos fazer até dentro da casa do Senhor do nosso jeito. Eu falo, não, Gabriel, você faz isso. Mas será que eu orei a Deus para dar direção para o Gabriel? Eu falo para o Gabriel fazer aquilo? E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas dentro da igreja do nosso jeito. Porque nós temos um exemplo do pastor. Os 22 dias de oração, tudo foi orado para que Deus mostrasse para ele a qual ia fazer durante o ano. Então é necessário orar para que seja feita a vontade do Senhor. Se eu não for servo, eu não sirvo para Deus. Quem é servo é humilde e serve viver a vontade de Deus. Quem é servo tem prazer em buscar a Deus. Quem é servo vai para a igreja com alegria para buscar a Deus e não porque tem que estar lá. E muitas das vezes as pessoas vão para a igreja porque, eu não vou para a igreja não, tem que estar lá hoje. Acha que o culto aqui não é uma adoração, acha que é um show, é um teatro. Você não tem que estar aqui para buscar o homem, não tem que estar aqui porque vai vir um pregador de fora famoso, porque vai vir Camila Barros, porque vai vir não sei quem. Você tem que vir aqui à igreja porque o Senhor está aqui, a presença do Espírito Santo está sobre esse lugar. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és o Deus que fizeste retroceder o coração deles. Então nós entendemos esse texto que ele fala sobre cair o fogo do céu, para que eles entendam quem é Deus, para que eles venham retroceder. Então ainda aquele que está com o altar destruído, que está em ruínas, para que seja restaurado, para que volte para a presença do Senhor, porque ainda há tempo, porque o Senhor não voltou ainda. Ainda há tempo da gente restaurar o nosso altar, ainda há tempo da gente se santificar cada dia mais. Não que a gente não vá pecar, nós vamos pecar, pecar é do homem, mas é que a gente não pode ficar pecando no mesmo erro sempre. Todas as vezes a gente vai errar com a mesma coisa. Eu não fui com a cara do Gabriel, eu não vou falar com ele não, eu não fui com a cara da pastora não, a pastora me chama a atenção. Então não é assim que a gente deve viver. A Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Será que você queria que alguém te amasse dessa forma? De qualquer jeito? Você seria bem recebido? Porque Jesus não é assim. Jesus ele é humilde. Independente do meu defeito, do seu defeito, Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nos amou primeiro. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Então nós vemos aqui que a fé de Elias, a certeza, a convicção do Deus que ele servia, que ele teria uma resposta imediata. Será que eu e você temos fé e a convicção que nós temos intimidade com o Senhor para falar com Ele e Ele responder hoje ainda, no mesmo momento? Será que Deus chega a interromper a minha oração e a sua para falar comigo e com você? Será que nós temos a convicção de Elias a quem nós servimos? Será que mesmo na dificuldade nós vamos glorificar o nome do Senhor? Será que na circunstância difícil, agora tentaram matar Elias? Mas não, a gente não pode se desfalecer pelas tentativas do inimigo lançar obstáculos sobre a nossa vida. Às vezes nós desanimamos porque está difícil. Só que nós vemos que no livro de Jó foi provado. Deus permitiu que o diabo tocasse tudo nele, menos na tua alma. Será que Deus não está deixando a gente passar momentos difíceis para nos preparar? Para que a gente venha tomar jeito, né? Para não falar outras palavras, de outras formas, a gente tomar jeito e tomar vergonha na minha cara em fazer da maneira correta. Muitas das vezes eu me cobro porque eu preciso entregar mais. Eu sei que eu preciso entregar mais, porque tudo que o Senhor fez pela minha vida, o que eu faço para Ele é tão pouco.
É tão pouco pelo que ele fez. Quantos livramentos, quantas doenças, quantas coisas eu passei. Eu fiz 7 cirurgias na minha cabeça. Quantos livramentos eu podia ter morrido na minha cirurgia? Será que eu sou grato a Deus por isso? Esse versículo, eles não têm um contexto do confronto entre os profetas. Elias e os profetas de Baal. Onde Elias busca demonstrar que o Senhor é o verdadeiro Deus. A descida do fogo consumindo não apenas o holocausto, mas também a lenha, a pedra, a terra, a água. Ele serve para enfatizar o caráter absoluto do poder de Deus. Ao consumir elementos materiais, Deus não apenas aceita o sacrifício oferecido, mas também desafia a validade dos ídolos e da idolatria que prevalecia em Israel. Então tudo isso aconteceu para que o povo soubesse que Ele era Deus, que não há Deus maior que Ele. Ao consumir esses elementos materiais, não apenas aceita o sacrifício oferecido, mas também desafia os ídolos. A referência ao fogo de Deus é uma poderosa declaração sobre a sua presença e santidade, e um tema recorrente das Escrituras. Este ato serve também como um sinal para o povo de Israel, convocando ao arrependimento e à volta ao verdadeiro culto. Então, esse texto ele nos fala sobre a restauração do altar, sobre arrependimento, sobre voltar ao verdadeiro culto, sobre voltar ao verdadeiro amor, sobre voltar quando a gente aceitou Jesus, que a gente venha entregar com intensidade, que a gente venha viver tudo aquilo que no começo a gente abria mão de tudo para estar na presença. Hoje, se aparecer uma festa, muitas das vezes a pessoa abre mão de cultuar o Senhor para estar na festa. Abre mão de cultuar o Senhor para ver Netflix em casa, para ver novela. Abre a mão daquele que vai te salvar, daquele que vai te usar como instrumento. Este ato, também como sinal para o povo de Israel convocando arrependimento, o ato de lamber a água destaca o controle total de Deus sobre sua criação, sugerindo que nada pode resistir à vontade de Deus. O versículo, portanto, não apenas confirma o poder divino, mas também chama os israelitas a reconhecerem e voltarem à adoração do único Deus verdadeiro. Então nós entendemos esse texto, que precisa voltar à adoração verdadeira. A equipe de vovô quiser subir, já pode subir, já está encerrando. Então nós entendemos nesse texto que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Aquilo que está quebrado, que nós precisamos consertar. Talvez a nossa casa está desarrumada, nós precisamos alinhar a nossa casa. Talvez a nossa postura no nosso emprego, nós precisamos consertar esse altar. Talvez eu esteja no meu emprego, será que as pessoas me veem como um adorador? Será que as pessoas me veem no meu emprego como cristão? Será que se eu chegar no restaurante as pessoas me veem como cristão? Carregando a imagem do Senhor? Muitas das vezes nem o nosso vizinho sabe que a gente é cristão. Igual já ouvi testemunhos da pessoa trabalhar com a pessoa há mais de 10 anos e não sabia que a pessoa era um pastor. Como a pessoa reflete a imagem do Senhor dessa maneira? Então nós precisamos restaurar o nosso altar para que nós carregamos e manifeste o Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo venha nos usar tremendamente. Aleluia. Então quando o povo viu isso, caiu com o rosto de terra e exclamou: ó Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então nós vemos que precisou grandes coisas acontecer para que eles adorassem o Senhor, para eles saber que só o Senhor é Deus. E nós temos tudo em mão, nós temos uma palavra, nós vemos testemunhos, e muitas das vezes nós estamos aqui, e hoje a incredulidade do homem não vê tanto milagre da pessoa orar, o deficiente levantar da cadeira, o cego enxergar por causa da incredulidade do homem, porque ele crê, fala eu creio, eu tenho fé, mas não tem fé. Muitas das vezes fala que tem fé da boca para fora. E muitas das vezes nós colocamos nossos problemas na mão do Senhor, mas nós duvidamos que Ele pode resolver. Aí nós pensamos ter uma maneira do nosso jeito. Nós pensamos em dar o nosso jeitinho brasileiro.
Nós precisamos ser necessário para que nós possamos viver a presença do Senhor, viver tudo que Ele tem. A gente só vai viver tudo isso quando a gente ter as características a qual nós estamos necessários, a santificação, a intimidade com o Senhor, ter uma vida com Deus. Se quiser pagar isso aqui, pode pagar. Observamos um momento culminante dessa história narrativa qual o profeta Elias confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo. A cena destaca a reação do povo ao testemunhar o poder de Deus, manifestando por meio do milagre de Elias. A resposta era visível. O poder do céu que consumiu o sacrifício. A expressão caiu com o rosto em terra. Não é apenas uma resposta física, mas um profundo reconhecimento de que Deus é o Senhor. Muitas das vezes nós precisamos reconhecer que Deus é na nossa vida. Muitas das vezes nós não sabemos a identidade que nós carregamos em Cristo. Porque quando nós temos Cristo, a nossa identidade muda. O Senhor muda a nossa identidade. Hoje eu decidi mudar. Hoje eu não quero mais as pessoas me chamando por apelido, porque Deus chama pelo nome. Até clientes no meu serviço eu cortei de chamar por apelido. Agora eu me apresento com o meu nome. Porque eu sou a nova criatura, o novo servo de Deus, a qual o Senhor me resgatou, a qual o Senhor me preparou para estar aqui essa noite, a qual o Senhor tem me usado em lugares a qual eu nunca imaginei ser, para que o nome dele seja glorificado e que cada vez eu venha diminuir, para que ele cresça.